Bom dia, tudo bem, quintos anos? Bom, vamos lá para mais um dia de estudo. Hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro, nosso último dia da semana. E hoje nós vamos recordar a divisão, tá bom? Então, vamos lá. Divisão é a operação matemática que nos traz a ideia de dividir, repartir e separar, tá bom? Há casos, entretanto, deixa eu voltar. Então, a divisão é essa ideia. Ela nos dá a ideia de dividir, repartir, separar. Quando nós estamos falando de divisão e nós temos uma sentença matemática da divisão, então nós teríamos assim: 72 dividido por 8. Esse é o sinal que vem na sentença matemática. Então, o sinal da sentença pode ser assim, tá bom? Ou pode ser apenas 2 pontinhos. Eu posso encontrar essas duas formas na sentença, tá? Então, eu posso ter 72 dividido, por 8. E eu posso ter 72 dividido por 8, tá bom? São dessas duas formas. E quando nós encontramos isso e temos que armar a conta, nós vamos passar para ali. Qual é, então, a forma que eu monto o algoritmo da divisão? Esse é o algoritmo da divisão. O que eu faço? Nós temos algumas partes na conta, tá bom? A conta da divisão também tem seus termos, sua nomenclatura. Então, quando eu tenho 72 dividido por 8, o meu 72, ele é o dividendo. É o número que será dividido em partes, repartido em partes, separado em partes. 72, olhem aqui, dividendo. O número 8, ele é o divisor. É a quantidade de partes que eu vou repartir o meu total. Eu tenho 72 e quero dividir em 8 partes iguais. E ele vai dentro da chave, tá? Isso aqui nós chamamos de chave na divisão. Então, o dividendo fora da chave, o divisor dentro da chave. O meu resultado da conta, ele é o quociente. Esse é o meu resultado, tá bom? A minha conta tem um resto. Tem um resto. Quando o resto é zero, como este aqui, eu tenho uma divisão exata. Não sobrou nada, resto zero, divisão exata, tá bom? Então, recordando aqui, pessoal, dividendo é o número maior que vai fora da chave. Divisor é o número menor que vai dentro da chave. Assim que eu começo a fazer a minha divisão, eu tenho o resultado embaixo da chave, que é o quociente, e o meu resto. Se ele for zero, a minha divisão é exata. E se o meu resto for maior que zero? Se o resto for maior que zero, a divisão vai se chamar inexata. Tá bom? Quer dizer que ela não é mais exata. Se aqui fosse 1, 2, 3, 4, 5, qualquer número acima de zero, inexata. Resto zero, exata, tá bom? Então, vamos partir para a nossa leitura. Há casos, entretanto, que temos um resto diferente de zero. Nesse caso, a divisão não é não exata ou inexata.
Veja um exemplo. Nesse exemplo, a divisão é inexata, o resto é 3. Em uma divisão, o resto deve ser sempre menor que o divisor. Então, olhem só. Sempre que eu tiver um resto aqui, ele não pode ser maior e nem igual. Se ele for igual, eu continuo dividindo. Se ele for maior, também. Então, a divisão só acaba quando o meu resto estiver menor do que o que está na chave e eu não tiver mais nenhum recurso. Vou apagar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Vou apagar aqui, que nós vamos mudar este número. Então, agora, nós vamos ter 75 dividido por 8, tá bom? Então, 75 dividido por 8, o que vai acontecer agora? Agora é assim, quem está dentro da chave é quem vai, eu falo que é a tabuada que manda na conta. Então, nós vamos pensar aqui na tabuada do 8, olha só. A divisão, ela tem 3 operações em apenas uma, tá bom? Nós vamos usar aqui a divisão, a multiplicação e no corpo da conta a subtração. Então, aqui nós vamos pensar, tabuada do 8. Tem o 75 na tabuada do 8? Não, não tem 75. Quem tem na tabuada do 8 que é mais próximo do 75? E aí eu penso, 72, que é vezes 9. Então, olha aqui, eu ponho o 9 no lugar do resultado e calculo 9 vezes 8, 72. Vou colocar o número aqui embaixo e vou fazer uma subtração. 2 para chegar no 5, dá 3. 7 para chegar no 7 é 0. Então, eu tenho aqui um resto. Esse resto é 3. 3 é menor que 8. E eu não tenho nenhum número aqui que eu possa descer para me ajudar. Então, a minha conta acabou e ela é inexata, não exata, porque sobrou um resto maior que 0. Tudo bem? Então, nós temos esses dois tipos de conta. Nós temos a divisão que termina com 0 e ela é exata, e a divisão que tem um resto aqui, tá? Vamos seguir nessa parte e depois, numa próxima aula, a gente vai lembrar como é que eu faço a verificação, a prova real, que a gente vai lembrar, recordar e quem não sabe vai aprender a fazer, tá bom? Bem tranquilo. Divisão não é difícil. Divisão eu tenho que pensar em duas coisas. Eu tenho que saber a tabuada. Eu tenho que lembrar que eu multiplico aqui, coloco os meus números para fazer a subtração, tá? Bem fácil. É uma delícia fazer divisão. Vamos lá, então, para o nosso primeiro exercício. No texto teórico, há indicação de que o resto deve ser menor que o divisor. Pensando nessa ideia, resolva as 4 propostas de divisões a seguir, indicando o quociente e o resto para cada uma delas. Depois, conversando com os colegas e o professor, responda ao que se pede. Vamos lá. Então, nós temos aqui algumas divisões que vocês vão fazer. Ó, vou só colocar aqui. A primeira é 20 dividido por 5. Vocês vão resolver essa, tá? A segunda é 21 dividido por 5. Vocês vão resolver. 22 dividido por 5. 23 dividido por 5. Depois, 24 dividido por 5. E 25 dividido por 5. Observem que todas elas têm o mesmo divisor, tá? Então, vocês vão resolver e vão anotar aqui embaixo. Embaixo dessa tá lá, quociente e resto.
vocês vão anotar. O resultado que deu no quociente é aqui. O resultado que deu no resto vai ser no final da sua divisão. Vai anotar aqui, certo? De todas, vamos fazer a mesma coisa. E aí, nós vamos responder algumas questões. Questão A. Quais são os possíveis restos na divisão de um número natural por 5? Então, vocês vão observar todos que vocês fizeram. Quais são os possíveis restos que vão dar aqui nas divisões de números naturais por 5? E vão anotar aqui. B. Qual é o maior resto na divisão por 5? Qual é o maior resto na divisão por 5? Lembra, o meu número é 5, qual pode ser meu resto? Se aqui o meu número é 8 e meu resto não pode passar de 8, então quer dizer que meu maior resto aqui só pode ser 7. Então, se o número aqui é 5, qual vai ser o meu maior resto? C. Complete corretamente a frase a seguir. Em uma divisão, o maior resto é sempre o do divisor. Olha só. Se eu tenho 8 aqui, e aqui o meu maior resto só pode ser 7, 7 é o que de 8? Ele vem antes ou depois? Como é que é o nome mesmo do que vem antes? Então, é esse nomezinho aí, hein? Letra D. Quais são os possíveis restos em uma divisão por 10? Vamos pensar. Se eu tenho 10 aqui, quais são os restos que podem ter aqui? Todos eu quero. Vocês vão colocar todos. E qual é o maior resto em uma divisão por 7? Se eu tiver o 7 ali na chave, qual vai ser o maior resto que vai poder estar para mim aqui no final? Até aqui tranquilo, tá? 2. Número 2. Deixa eu marcar aqui uma coisinha. A professora Bianca tem uma turma de 5º ano com 24 alunos. Ela deve distribuir igualmente os alunos em grupos. Nesse caso, calcule quantos alunos terá em cada grupo se forem formados A, 4 grupos e B, 8 grupos. Então, ela tem 24 alunos. Se ela formar 4 grupos, que divisão eu tenho que fazer? 24 dividido por 4. E para ela formar 8 grupos, 24 dividido por 8. Montem as contas. Eu quero as contas armadas. Número 3. Se 932 alunos de um colégio forem distribuídos igualmente entre 6 equipes de uma gincana, quantos alunos deverão sobrar? Então, eu tenho 932 alunos e quero dividi-los em 6 grupos para uma gincana. Quantos alunos vão sobrar? 4. Uma professora de matemática quer criar um exercício que tenha uma operação de divisão com o divisor 7, o quociente 14 e o resto 5. Então, para essa divisão, ela precisará considerar como dividendo o número 84, 94, 97, 104 ou 106. Então, pensem, né? Deixa eu já apagar aqui. A professora quer formar uma divisão. Vamos lá. E nessa divisão, ela já tem alguns números que ela sabe. Tá? Ela sabe que o divisor é 7. O quociente é 14. O resto é 5. Qual vai ser o dividendo? Tá? Número 5. Um produtor deverá embalar a colheita total de 984 limões em caixas contendo 24 unidades cada uma.
seleção das frutas para embalar, ele observou que 56 limões estavam estragados e foram retirados das caixas. Os que sobraram foram embalados nas caixas conforme a quantidade indicada, ficando alguns sem embalar. Sobre essa ideia, responda o que se pede. Então, vamos lá. Vamos lembrar. Então, o produtor, ele quer embalar todos os seus limões que ele colheu. São 900, vamos pensar. Sempre lembrando, vocês podem fazer as anotações aí, né? Então, ele tem 984 limões. Ele quer embalar em caixas. Quantas caixas eu ainda não sei. Eu sei que cada caixa vai ter, ó, é o total de limões. Ele vai usar, não sei quantas caixas, ó, então, caixas. Eu não sei. E cada caixa em cada caixa terá 24 limões. Cada caixa. Vamos lá. Ele notou que 56 estavam estragados. 56 estragados. Todas essas informações são importantes para mim. Ah, do total de limões colhidos, após a seleção, quantos devem ter sobrado para colocar nas caixas? Então, ele colheu isso, descobriu que estava estragado 56, e quanto que vai sobrar agora para ele? Vamos fazer aí a conta. B. Quantas caixas puderam ser completadas com limões? Eu sei que ele tem um total aqui de limões que ele vai pôr na caixa depois que ele tirar os estragados. E aí, ele vai colocar 24 em cada caixa. Então, eu sei quantos ele vai pôr em cada caixa, mas eu ainda não descobri quantas. A B vai me fazer entender e descobrir quantas caixas ele vai usar. Quantos limões não foram embalados em caixas? E 6. Qual é o resto em uma divisão com dividendo 675 e divisor 35, tá? Então, pessoal, essas são as divisões de hoje, tá bom? E eu vou deixar o meu desafio para hoje. Hoje, vocês vão ter um desafio de novo. Eu quero ver, vão mandar no meu particular, não mandem no grupo, porque se vocês mandarem no grupo, todo mundo vê a resposta e fica lá respondendo igual. Eu quero saber, olha só, aqui no exercício 1, no nosso exercício, deixa eu melhorar aqui, peraí, ó. Apagar. Então, aqui, ó, desafio. Desafio de hoje, no exercício 1, exercício 1 aqui do nosso de hoje, eu quero saber a resposta da pergunta ali, ó. Em uma divisão, o maior resto é sempre o do divisor. Quero essa resposta, ó. Em uma divisão, o maior resto é o tararã do divisor. Eu quero essa resposta aqui, essa palavrinha, tá? Então, o desafio de hoje está no exercício 1, na pergunta, em uma divisão, o maior resto é o tararã do divisor. Eu quero essa palavra no meu particular, tá bom?
Pessoal, precisando, tendo dúvida, não entendeu alguma coisa da minha explicação de hoje, pergunta, chama, tá bom? Não fica com a dúvida, não. A divisão, eu acho que é a operação que vocês têm mais dificuldade para fazer, para entender, mas ela não é difícil, tá? E às vezes uma dicasinha que a gente dá para vocês aí no particular fica mais fácil. Então, pergunta, tá? Não fica com dúvida. Se não entender, me chama, me procura. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo. Eu vou dar um bom final de semana para todo mundo. Descansem depois do final do dia de hoje, que segunda-feira a gente retoma, tá? Mas ó, procurem a gente, tá bom? Nós estamos aqui para atender vocês, tá? A gente tá longe, mas tá perto no coração. Beijo.